Rússia limpando as cagadas do Cazaquistão. Atirar sem aviso. O Cazaquistão é uma das nações com maiores reservas de petróleo do mundo, produz cerca de 1,6 milhão de barris de petróleo por dia e atrai bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. Não obstante a isso, a riqueza não chegou até a população, que tem uma renda média de menos de 2.500 libras por ano. Por 29 anos, o Cazaquistão foi governado pelo presidente Nursultan Nazarbayev, um ex-membro do Politburo do Partido Comunista com fortes ligações com o presidente Vladimir Putin. Após décadas no poder, Nursultan deixou o cargo em 2019, mas ocupou um cargo importante no governo do atual presidente Kassym-Jomart Tokayev. Parece que o ano de 2022 não começou bem na Ásia Central. Os protestos públicos no Cazaquistão são ilegais, sem permissão do governo, e greves e manifestações anteriores foram tratadas de forma muito dura, como ocorrida há pouco mais de 10 anos. Pela ilegalidade diante de protestos, que no Ocidente é considerado rotineiro e um ato de democracia, uma forte manifestação iniciou em 2 de janeiro na cidade de Zhanaozen, um centro de petróleo e local de confrontos mortais no passado. Não demorou muito para que os protestos se espalhassem pelo país, com forças de segurança ceifando manifestantes na grande cidade de Almaty, enquanto tentavam restaurar a ordem. A polícia diz que os manifestantes tentaram assumir o controle das delegacias de polícia da cidade, com mais de 20 mil indivíduos tentando derrubar o governo à força, neutralizando as forças policiais. Mas por que esses protestos? Por que agora? Os protestos começaram quando o governo de Tokayev aumentou o preço máximo do gás líquido de petróleo, o GLP. Ocorre que muitos cazaques converteram seus carros para usar gás, porque era mais barato que outros combustíveis. No entanto, o governo disse que o limite de preço estava levando à escassez de GLP e que não tinha mais condições de aumentar o fornecimento. Sua decisão de remover o limite praticamente dobrou o preço, o que diminuiu a demanda. A situação deplorável no Cazaquistão fez ativar a ajuda mútua da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, o CSTO, belicamente fortalecido pela grande nação Rússia. O CSTO é um grupo de países que compreende a Rússia, Cazaquistão, Bielorrússia, Tajiquistão, Quirguistão e Armênia, que foi criado após o colapso da União Soviética. O grande grupo, que atualmente é presidido pela Armênia, atribui os problemas em Almaty a uma invasão de formações de bandidos e terroristas treinados do exterior, basicamente uma intervenção estrangeira com bandeira ainda em investigação. Para conter a onda perigosa de terrorismo híbrido, o grupo aliado da Frente Russa enviou uma força de paz de aproximadamente 2.500 soldados de várias nacionalidades da organização, principalmente da Rússia, visando proteger as instalações militares e estatais, como gasodutos, bases militares russas e a Estação Espacial Russa em Baikonur, estabilizando assim toda a nação imersa entre a China e Rússia. De acordo com informações inéditas da redação da Orbis Defense Europe, em 5 de janeiro, as tropas do Cazaquistão, leais ao governo, e tropas da CSTO entraram na cidade de Almaty, com blindados espalhados pelos bairros e realizando a detenção de centenas de terroristas armados em uma praça no centro da cidade. O número exato de vítimas entre os civis ainda não foi divulgado. De acordo com as imagens compartilhadas online, um grande número de cidadãos foram ceifados durante os confrontos por manifestantes armados, bem como membros de gangues locais que têm muitos estrangeiros em suas lideranças, notadamente turcos, afegãos e azerbaijanos. O Conselho de Segurança Coletiva do CSTO decidiu enviar as forças de manutenção da paz após um apelo do presidente Tokayev, permanecendo por um período limitado de tempo. Aeronaves militares russas como a N-124 e Il-76TD foram avistadas rumando ao Cazaquistão em 6 de janeiro e também monitoradas por aplicativos de tráfego aéreo online. Mas aeronaves no aeródromo russo de Chkalovsky decolaram carregadas de suprimentos bélicos e contingentes militares.
No total, pelo menos 10 IL-76 e 3 AN-124 supostamente participaram da operação da Aliança da Ásia Central. Conforme relata a Orbis Defense, além de tropas, a Rússia enviou sistemas de guerra eletrônica ao Cazaquistão para uma missão de manutenção da paz. Muitos consideram isso não uma missão de paz, mas um preparativo para algo muito maior. A chegada rápida das forças russas ocorreu no momento em que o governo do Cazaquistão aparentemente estava sob o cerco de manifestantes nativos e com a suspeita de participação de prováveis mercenários estrangeiros que organizaram gangues para fomentar o caos e ataques contra o governo e contra a população civil. Foi identificado um sistema de guerra eletrônico que inclui pequenos drones equipados com bloqueadores de sinal de telefonia, bem como veículos blindados leves sobre esteiras e rodas. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou ainda vários vídeos e mostrando veículos e pessoal de diversas unidades aerotransportadas, o que inclui os Spetsnaz de operações especiais com destino ao Cazaquistão, embarcando em aeronaves de carga IL-76 e AN-124 em bases na Rússia. Pelo menos um caminhão Kamaz 6x6, em uma configuração associada ao sistema de guerra eletrônico Lir-3, também conhecido como RB-341V. Os veículos blindados leves BMD e BTR-D, veículos blindados leves 8x8, BTR-82A e outros veículos blindados leves e táticos estavam entre os veículos identificados, sendo carregados em aviões de carga como parte desta missão no país, que a Rússia diz envolver não mais do que 5.000 militares de suas tropas. As forças dos outros 4 membros do CSTO, Armênia, Bielorrússia, Quirguistão e Tajiquistão, devem fazer parte do contingente final de manutenção da paz, com tropas da Bielorrússia já presentes no terreno. O material que a Rússia está fornecendo certamente parece mais orientado para o combate em comparação com o que se poderia esperar ver implantado em uma missão de manutenção da paz, em resposta à agitação e revolta civil. A inclusão do sistema Lir-3, que consiste no caminhão Kamaz e entre 2 e 3 drones Orlandais, especialmente configurados, é particularmente interessante. O caminhão serve como centro de controle de solo para essas pequenas aeronaves não tripuladas, que transportam pequenos bloqueadores de guerra eletrônica. Eles têm como objetivo principal embaralhar as comunicações dos celulares, algo que parece ser muito útil para um regime que busca interromper as manifestações em grande escala. Essa capacidade ajudaria a evitar que os manifestantes se coordenassem, bem como impediria ainda mais o envio de fotos ou vídeos documentando abusos cometidos pelas forças de segurança do país. Um caminhão de comando semelhante e um sistema Lir-3 estava entre os veículos que constituíram os elementos iniciais de uma força de manutenção da paz diferente que o governo russo enviou à Armênia em 2020, após negociar um acordo para encerrar uma breve guerra entre aquele país e os vizinhos azerbaijanos. Isso parece sugerir que esses veículos são componentes de pelo menos um pacote de força semi-padronizado para esses tipos de missões. Ainda não se sabe como qualquer uma das forças da Rússia ou de outros membros da CSTO será empregada no Cazaquistão. Da mesma forma, não se sabe como a repressão do próprio governo do Cazaquistão aos que protestam contra o regime ditatorial do país, que as autoridades rotularam de bandos terroristas e atacantes, que continuará a evoluir. O governo dos Estados Unidos, entre outros, expressou preocupação sobre potenciais violações dos direitos humanos e a possibilidade de que haja mais por vir com o envio da Força de Paz da Rússia. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, que é um importante aliado do presidente russo Vladimir Putin, também indicou que o CSTO foi compelido a agir neste caso, que é a primeira vez que o bloco mobiliza e emprega forças em resposta a um pedido de um Estado-membro, devido a temores que o governo poderia entrar em colapso e um regime pró-ocidental poderia surgir. Ele apresentou ainda especificamente a Ucrânia como um exemplo de cenário que não poderia acontecer no país da Ásia Central.
Se gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para receber o próximo vídeo. Acompanhe nossas redes sociais, acesse o nosso Instagram, @AreaMilitarOff, e entre no grupo de análise no Telegram.